Graça e paz do Senhor Jesus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por esta razão nós estamos alegres. Aleluia. Deus está vivo e eu estou vivo. Se Deus está vivo e eu estou vivo, um milagre está para acontecer. Vamos dizer juntos? Deus está vivo e eu estou vivo. Se Deus está vivo e eu estou vivo, um milagre está para acontecer. Glorificado para sempre seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, meu coração está extremamente feliz pela oportunidade de privar com todos vocês de um momento histórico que celebra 105 anos desta querida igreja. Quero parabenizar o pastor André, os demais pastores desta igreja, obreiros do campo, das congregações, a liderança, membros e congregados, pela iniciativa desta celebração que alude a um século e mais 5 anos desta comunidade de fé. Eu queria, sem mais delongas, que todos se colocassem de pé para abrirmos a preciosíssima palavra de Deus. 2 versículos bastante conhecidos no livro de Atos do Espírito Santo. O primeiro versículo está em Atos 1 e o versículo 8. É um versículo que esta igreja e as demais igrejas da aliança certamente sabem de cor e salteado. Atos 1:8. Vamos de uma forma uníssona gritar este salmo nesta casa de Deus. Vamos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Agora, o outro versículo está em Atos 9 e 31. Atos 9, 31. Todos vão estar lendo também este versículo precioso de Atos dos Apóstolos. Vamos ir juntos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Podeis sentar. O tema desta mensagem é crescendo e avançando no poder do Espírito Santo. Amém? Crescendo e avançando no poder do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, eu me sinto lisonjeado por ser partícipe de um momento tão especial que já entrou para os anais da história. Ao adentrar algum tempo atrás neste recinto sagrado, eu disse a mim mesmo: esta estrutura que nos cobre, este solo que nós pisamos e estas paredes que nos ladeiam, fazem aflorar em nós lembranças que jamais poderão ser esquecidas. Aleluia. São marcos indeléveis de coisas extraordinárias que o Espírito Santo operou e ainda continua operando neste lugar. Estava pensando comigo mesmo, enquanto um dos irmãos estava aqui a orar e a exaltar ao Senhor, quem poderá enumerar a quantidade de pessoas que foram salvas aqui? Que foram curadas, que foram cheias do Espírito Santo. Quem poderá enumerar as pessoas que aqui disseram sim ao chamado ministerial,
que plantaram igrejas no sertão do Nordeste, que cruzaram rios e oceanos em obediência ao ID do Senhor Jesus. Queridos, verdadeiramente, esta é uma história escrita por Deus. E não temos como não ficar emocionados. Contudo, eu preciso que se diga nesta noite que esta história linda e maravilhosa de lutas e vitórias não se encerra aqui. A história da igreja na terra só terminará com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu que voltaria para levar daqui a sua noiva às mansões celestiais. Mas enquanto a parousia não acontece, a igreja precisa continuar avançando, povoando o céu e saqueando o inferno pela pregação do evangelho da graça de Cristo Jesus. Porém, se a igreja, o corpo de Cristo, desejar continuar crescendo e avançando vitoriosamente, é necessário que se mantenha consciente do contexto em que ela está inserida. Meus amados, o tempo em que estamos vivendo é um tempo extremamente difícil. E a forma como a nossa geração tem vivido, tem influenciado de forma negativa a vida da igreja, afetando profundamente a sua visão missionária e impedindo-a de cumprir a sua missão de ser sal da terra e de ser luz do mundo. O salmista Davi, no Salmo 11, o versículo 3, ele diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Veja, irmãos, que aos poucos a influência do mundo sobre a igreja está afetando assim os valores do reino de Deus. E estes valores estão sendo invertidos. Antes o que era certo, agora é errado. O relativismo tomou o lugar do que é absoluto. O ter tomou o lugar do ser. O carisma tomou o lugar do caráter. Hoje procura-se mais bênçãos do que o abençoador. A unção tem sido substituída pela fama. O pecado tem tomado o nome de legalismo. E santificação é vista como coisa obsoleta. O mundo, que é o objeto da nossa missão como igreja, tem dito a nós como devemos nos vestir e proceder. O louvor em muitas igrejas tem ocupado o lugar da mensagem. E em algumas delas não há mais pregação. E quando há, precisa ser curta para não cansar os ouvintes. Para que se tenha uma ideia, irmãos, nós em algumas igrejas não existe mais um culto exclusivo para oração. Precisa ter um culto para oração e uma outra coisa, porque é demais ter um culto exclusivo para se orar e buscar a Deus. Veja, meus irmãos, o tempo em que nós estamos vivendo, a geração que nós estamos fazendo parte. Esta é a realidade que vivemos. Por isso, a igreja precisa permanecer desperta e vigilante, para que o seu fervor e o seu amor por Deus não se esfriem, e para que o propósito divino de crescimento e avanço não seja interrompido. Todos nós sabemos que o crescimento é o processo natural de qualquer ser vivo e saudável. E a igreja, como organismo vivo, precisa continuar crescendo, porque esse é o propósito pelo qual ela existe. Rick Warren,
autor do livro Uma Igreja com Propósitos, ele diz que o problema de muitas igrejas que não estão crescendo é que elas começam com a pergunta errada: o que fará a nossa igreja crescer? Ele diz que esse é um mau começo. A pergunta que devemos fazer é: o que está impedindo o crescimento de nossa igreja? É uma pergunta relevante, porque o propósito do Senhor é que a sua igreja esteja crescendo tanto numericamente como qualitativamente. E tomando o exemplo da igreja primitiva que nasceu em Jerusalém no dia de Pentecostes, nossa igreja de referência também para esta noite foi uma igreja que já nasceu grande, conforme Atos 2:41, pela instrumentalidade de apenas um homem que era considerado indouto pela sociedade, sem o conhecimento que muitos de nós temos e sem os recursos que tem hoje a igreja da pós-modernidade. Em um único sermão, ele alcançou quase 3.000 almas. Mas não parou por aí. Em Atos 2:47, o texto sagrado nos diz que dia a dia acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. No capítulo 4, versículo 4, já são 5.000. Em Atos capítulo 5:14, uma multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres, eram agregados ao Senhor. E aqui nós temos provas reais que a vontade de Deus é que a igreja cresça, não apenas qualitativamente, mas também numericamente. Os dias vividos por aquela igreja, a igreja primitiva, eram dias difíceis. Havia perseguição, havia encarceramento, havia prisão, havia tortura e mortes. Porém, nada impedia o crescimento saudável daqueles crentes. E quais são as características de uma igreja de crescimento saudável que sirva de modelo para os dias atuais? O que foi determinante para encontrarmos nesta igreja primitiva, um modelo para a igreja da pós-modernidade? Queridos, olhando para essa igreja descrita em Atos, queremos destacar 3 coisas relevantes que servem de referência a serem buscadas nos dias de hoje. Em primeiro lugar, amados, a igreja primitiva crescia porque o seu alicerce era a palavra de Deus. Atos 2:42 nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja de firme alicerce. Nós ouvimos reiteradas vezes o moço que dirigiu o louvor usando esta expressão, que a igreja precisa fundamentar-se na palavra de Deus, porque esse é de fato o seu alicerce. A igreja primitiva era fundamentada na doutrina dos apóstolos, e essa doutrina consistia em tudo quanto Jesus fez e ensinou. Atos capítulo 1 e versículo 1. Havia fidelidade no ensino por parte dos apóstolos, e por parte dos discípulos havia confiança, submissão e obediência àquilo que era ensinado. Aquela comunidade tinha os ensinos apostólicos como regra de fé e prática, assim como deve ser também a igreja de hoje. A palavra de Deus é o único livro verdadeiramente inspirado pelo Espírito Santo, conforme declara o apóstolo São Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, versos 20 e 21. Ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Daí defendermos com toda a convicção
a inerrância e suficiência das Escrituras Sagradas. O apóstolo São Paulo, ele reafirma isso a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não foi por acaso que o salmista disse no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus como centro da vida e do crescimento daquela igreja faz com que nós também, nesta noite, comecemos a refletir sobre a necessidade de imitar aquela igreja na forma como ela se conduziu, na forma como ela viveu. A igreja primitiva não crescia por estratégias humanas, mas porque a palavra de Deus ocupava o centro da vida comunitária. Cada culto, cada encontro, cada decisão eram guiados pelas Escrituras. Em Atos capítulo 6, versículo 7 está escrito: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Vejam, a palavra crescia e os discípulos se multiplicavam. Isto quer dizer que onde a palavra cresce, a igreja floresce. Mas onde a palavra é negligenciada, a fé enfraquece e o amor esfria. Como bem disse João Calvino, a igreja é edificada pela pura pregação da palavra e pela legítima administração dos sacramentos. Jonathan Edwards, ele disse: a palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito opera, e sem ela não há verdadeiro avivamento. O Dr. Russell Shedd, que esta igreja conheceu muito bem, ele disse: a saúde de uma igreja é medida não pelo tamanho do seu templo, mas pela profundidade com que a palavra de Deus é amada e obedecida por seus membros. John Piper, ele disse: as igrejas não morrem por falta de método, mas por falta da palavra. Onde ela não é central, o Espírito não permanece. Aquela igreja experimentou todas essas prerrogativas que nós elencamos. E se a igreja neste tempo presente quiser avançar com os mesmos resultados positivos que aquela igreja alcançou, então deverá observar de fato tudo o que se tem dito acerca da palavra de Deus. A recomendação de Paulo para Timóteo foi: prega a palavra. E uma das pilastras da reforma protestante foi sola escritura. Meus irmãos, se esta igreja tem chegado aqui, neste patamar, como um farol para o mundo, não foi por causa das mentes brilhantes que passaram por este púlpito, nem tampouco pela inteligência, pela capacidade daqueles que administraram por todo esse tempo a igreja do Senhor deste lugar, mas porque foram fiéis à palavra de Deus. Vocês só chegaram até aqui, meus irmãos, com essa história maravilhosa, extraordinária, porque a palavra tem sido o alicerce desta igreja. Aleluia! Palavra de Deus tem verdadeiramente ecoado nos quatro cantos deste Nordeste pela instrumentalidade desta igreja. E sabemos que o seu progresso, o seu desenvolvimento e o seu reconhecimento como igreja histórica é pelo fato de não ter se apartado da palavra. A palavra de Deus, meus amados irmãos, é de fato o alicerce onde a igreja se fundamenta
cresce, se fortalece verdadeiramente para fazer aquilo que é prerrogativa do coração de Deus. E quando a igreja prega somente a palavra, Deus tem um compromisso com esta palavra de fazer exatamente render, produzir os resultados, aleluia, para o qual a palavra é pregada, a palavra é anunciada. Por que é que é tão importante nós falarmos nesta noite, no aniversário da igreja, sobre a relevância da palavra de Deus, olhando para a igreja primitiva? Porque, meus amados irmãos, alguém falando da igreja brasileira, declarou que a igreja brasileira está vivendo esses desmandos, esse descaso com relação às escrituras sagradas, porque tem quilômetros de extensão, mas tem centímetros de profundidade. Se ler muito acerca da palavra, mas não a palavra. E há quem pense até desse tempo pós-moderno que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, caducou. E ela precisa ser reinterpretada. Sai, Satanás. Jesus venceu o diabo com a palavra. E nós, como igreja, temos vencido até agora, tomando o exemplo de Jesus. Só a palavra de Deus tem o poder de desmoronar, de fazer destruir, de arruinar com o reino das trevas. O diabo luta contra uma igreja séria que usa a palavra de Deus como espada, mas não consegue vencê-la, aleluia, porque o Senhor Jesus nos deu a garantia que os céus e a terra até poderão passar, mas a palavra do Senhor haverá de permanecer. Bendito seja Deus. Então, amada igreja, eu sei que existem muitos métodos, eu sei que existem muitas coisas que estão sendo feitas para entreter a humanidade, colocando um nome fictício de igreja, para levar as pessoas a enriquecer aqueles que vivem do mercado da fé. Mas a igreja verdadeira, que tem a palavra no centro do seu púlpito, ela não negocia os seus valores, aleluia, ela não barganha, mas ela é fiel ao Senhor, e o Senhor é fiel a ela. Bendito seja Deus, aleluia, glorifica a Deus, porque nesses 105 anos, vocês têm uma igreja e participam de uma igreja que prega a palavra, que anuncia a palavra, que vive a palavra, e que tem os seus pastores e obreiros comprometidos com a palavra de Deus. Isso é para glorificar ao Senhor. O que sustenta a crente na igreja não é movimento. O que segura os crentes na igreja não é entretenimento. O que sustenta a crente na igreja, fiel ao Senhor, é a sua palavra. Aleluia. Tire a palavra e a igreja afunda. Tire a palavra e a igreja vira um supermercado, um clube ou qualquer outra coisa. A igreja só é igreja por causa da centralidade da palavra. A igreja está alicerçada da palavra de Deus. E eu oro desta noite para que esses pastores e obreiros jamais venham se divorciar da palavra, mas que continuem fiéis a ela. Por isso que esta palavra é interessante nesta noite. Há muita tentação. A igreja de fulano, você viu, começou agora, já tem não sei de quantos membros. É movimento, é inchaço. A verdadeira igreja tem um crescimento saudável, porque é assim que acontece com... Já pensou? Aleluia. Você tem um neném hoje, e daqui a 6 meses esse menino está com 80 quilos, com 40 quilos, está obesão lá. Meu Deus, quanto tempo... Qual é a idade desse menino? Não, ele nasceu faz 2 meses, mas está desse tamanho. Isso é anormalidade, isso é anomalia. A igreja do Senhor tem um crescimento saudável e constante. Glória a Deus. Não se impressione com o que você está vendo, igreja. Viva intensamente a palavra de Deus. Aleluia. E sejam fiéis àquilo que ela tem
ministrado ao seu coração, minha igreja. Mas a segunda coisa que quero destacar nesta noite, meus irmãos, está em Atos 12:42b, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva não apenas crescia, mas avançava na proclamação do Reino de Deus, porque compreendeu o poder da oração e a importância de se prostrar diante do Senhor. Amados, quando falamos de oração, nós estamos falando de algo extremamente importante, que tem mantido o povo de Deus de pé ao longo dos séculos e das gerações. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que a resposta mais contundente, a mais severa à crise enfrentada pelo povo de Deus tem sido, sem sombra de dúvida, a oração. Alguém já disse: se o pecado tem sido responsável pelas inúmeras tragédias sofridas pelo povo do Senhor, verdade também seja dita que as suas mais retumbantes vitórias têm sido fruto das orações feitas por homens e mulheres que, com seus corações quebrantados e contritos, buscaram com profundo arrependimento o favor de Deus. Se hoje celebramos 105 anos de uma trajetória triunfante desta amada igreja, é porque essa história foi regada por lágrimas e marcada por joelhos que se dobraram e corações quebrantados diante do Senhor. Aleluia! Oração, oração, oração. Eu me lembro que o pastor Paul Yong-cho, lá na Coreia do Sul, em 95, ele disse: muitas pessoas têm me perguntado qual é o segredo do crescimento desta igreja, e eu simplesmente respondo: oração, oração e oração. Meus irmãos, é impossível uma igreja crescer saudavelmente se ela não anda de joelhos. A igreja primitiva avançou e serve de referencial para nós hoje, porque foi uma igreja que aprendeu a andar de joelhos, a orar. E eu sei que se não fosse a intervenção de Deus através das orações, e nós não estaríamos contando essa história de 105 anos. Porque nos momentos críticos, nos momentos de crises, e eu sei que não foram só vitórias, houve também lágrimas, houve sofrimento, mas neste tempo de sofrimento, de angústia, de dor, de incerteza, este povo dobrou seus joelhos, aleluia, buscou a Deus, e a prova passou, a luta foi vencida, e Deus glorificado, e a igreja caminhando ao longo dessas décadas, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, porque há poder na oração daqueles que verdadeiramente adoram a Deus e sabem que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Oração, oração, oração. Mas é oportuno dizer também que a oração é uma amiga inseparável da palavra de Deus. A Bíblia e a oração devem caminhar juntas. Escute o que se tem dito acerca da oração. John Stott, ele diz que o prelúdio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus. Agora ele diz: não temos autoridade para orar por qualquer coisa que Deus não tenha revelado a ser sua vontade. Agora, escute o desfecho. É na Bíblia que Deus revela a sua vontade, e é na oração que Ele a realiza. Glória a Deus. Então nós precisamos andar assim, de mãos dadas, com a palavra de Deus e a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que Jesus venceu o diabo depois de 40 dias de jejum e oração. E quando ele se apresentou, ele estava apto para destruir toda a estratégia maligna pela palavra, aleluia, e pela oração. Bendito seja Deus. Escute o que alguns homens de Deus disseram acerca da oração. Não sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo? Dr. Martin Lloyd Jones disse: a oração é, sem sombra de dúvida, a mais elevada atividade humana.
O homem se encontra no seu melhor e mais elevado estado quando de joelhos fica face a face com Deus. John Piper, ele disse que a oração é a admissão aberta de que sem Cristo nada podemos fazer. Dr. Lúcio Shedd, que esta igreja conheceu muito bem, ele disse que a oração é o meio que Deus escolheu para realizar a sua vontade no mundo. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse que a oração é o respirar da alma, o falar do coração com Deus. Jonathan Edwards, ele disse que a oração é a expressão natural da fé, assim como respirar é da vida. João Calvino, ele disse: orar é derramar nossos desejos diante de Deus com reverência e confiança por meio de Cristo. R.C. Sproul, ele diz que a oração é a comunicação pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. E por que não relatar o que disse o grande reformador Martinho Lutero? Ele disse: a oração é o suor da alma. A oração é o suor da alma. Irmão, nós precisamos entender que a oração é a ferramenta poderosa que Deus colocou à nossa disposição, e é através dela que podemos obter grandes vitórias. É a mola propulsora que alavanca a vida da igreja, levando-a sempre para frente, rumo aos propósitos estabelecidos por Deus para a prosperidade do seu reino. Você olha para a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e você vai encontrar homens, mulheres que se prostraram diante do Senhor, buscando exatamente a sua face, diuturnamente, para viver uma vida vitoriosa. Aleluia! A igreja primitiva tinha uma vida intensa de oração, e nós sabemos que a vida de oração de uma igreja é o termômetro de sua espiritualidade. A vida de oração de uma igreja é o termômetro da sua espiritualidade. Não se mede a espiritualidade da igreja por um domingo à noite ou por um dia festivo, mas pelo seu cotidiano, pela maneira como ela enxerga os desafios do reino de Deus e como ela se propõe a vencer este mundo, buscando acima de tudo ouvir a palavra do Senhor e também se fortalecer em Deus pelo recurso da oração. Todos os homens e mulheres de Deus que a Bíblia faz referência a eles como pessoas bem-sucedidas, foram pessoas que aprenderam a se prostrar perante o Senhor, revelando a sua total dependência dele. Abraão foi um homem de oração, Moisés, Elias, Daniel, Ana, Samuel, Davi, Paulo, Estevão, Pedro, João. Porém, o nosso maior modelo é o próprio Jesus. O maior modelo que temos de oração é o Senhor Jesus. Se alguém que nos ensina o valor da oração, esse é o próprio Jesus. Porque mesmo sendo o Filho de Deus, ele demonstrou total dependência do Pai, e a oração era parte essencial de sua vida e ministério. Veja que Jesus orava antes de tomar decisões importantes. Antes de escolher os apóstolos, Jesus buscou a direção do Pai em oração. Lucas diz isso no capítulo 6, versículos 12 e 13. Jesus orava em momentos de grande sofrimento. Mateus 26, 39 diz que no Getsemane, Jesus derramou a sua alma em oração. E é o exemplo mais profundo de entrega e submissão à vontade de Deus. João 17, 20 registra Jesus orando pelos seus discípulos e também já orando pela sua igreja, que estava embrionária nos discípulos que ali estavam com ele. Na oração sacerdotal, Cristo intercede não apenas pelos apóstolos, mas também por nós, revelando o seu amor e o cuidado pastoral. Ele é o nosso pastor por excelência, bendito seja o seu nome. Jesus orava também em momentos de gratidão. Lucas diz que em 10, 21 ele exaltou, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Mas também Lucas, no versículo 24 do capítulo 33, ele diz que Jesus orava em favor dos seus inimigos. Mesmo pregado na cruz, Jesus orava intercedendo por aqueles que o feriam. Que exemplo sublime, meus irmãos, de amor e compaixão deixou para nós o nosso mestre. Jesus orava buscando comunhão com o Pai. Marcos 1,35 diz que, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, ele ali orava.
Em meio à multidão e às demandas do ministério, Jesus se retirava para estar a sós com o Pai. Isso mostra que a oração não era para ele um dever, mas uma necessidade de alma. Jesus não só orou, mas ele ensinou os seus discípulos a orar. Amém? A oração do Pai Nosso, conforme Lucas 1:2, é o modelo perfeito, simples, reverente e centrado na vontade de Deus. Amados, é impossível uma igreja avançar como igreja que anela ser bem sucedida em sua missão de ganhar almas para Cristo, sem este recurso da oração. E é de Paulo a recomendação que diz: orai sem cessar. Assim como Jesus, a igreja primitiva compreendeu que sem oração não há poder, e sem comunhão não há discernimento, e sem dependência não há vitória. Por isso todos perseveravam unânimes em oração e súplicas, é o que diz Atos 1:14. Quando a igreja se prostra, ela tem todo o inferno contra ela, mas a boa notícia é que ela tem todo o céu ao seu favor. E é por isso que o diabo não quer que a igreja ore. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz em um dos seus comentários, citando alguém, que um crente de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Agora, meus irmãos, a igreja não só orava, mas ela jejuava. Por sinal, 15 de novembro lembra a proclamação da República, mas também o Dia Nacional de Jejum e Oração. Hoje, exatamente hoje, é o Dia Nacional de Jejum e Oração. E eu quero dizer aos irmãos que a igreja primitiva, ela não apenas orava, mas ela jejuava. Por quê? Porque os primeiros cristãos não tinham o jejum como um ritual vazio, mas um ato de consagração e dependência total de Deus. Nós encontramos aqui em Atos 13:2 e 3, quando o Senhor conclama aqueles dois servos de Deus para a missão sublime da expansão da igreja entre os gentios. Diz a palavra de Deus que a igreja entendeu o propósito com que Deus estava escolhendo aqueles abnegados servos, e aí, orando e jejuando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. O jejum era um ambiente onde o Espírito Santo falava, direcionava e levantava os missionários, irmãos. A igreja precisa voltar a jejuar. Os crentes precisam voltar à prática do jejum. Ainda que teologicamente alguns achem que o jejum é algo obsoleto, que não é mais necessário, eu quero dizer aos irmãos que aquilo que Jesus fez serve de exemplo para nós. E o que os discípulos fizeram serve de exemplo para nós. A igreja primitiva serve de modelo, de exemplo para nós, na prática da palavra, da oração e da consagração. O jejum não é um sacrifício, é uma consagração ao Senhor. Eu abdico das minhas refeições para ter mais tempo para o meu Deus, para estar muito mais na sua presença, para desfrutar muito mais da comunhão que eu posso ter com Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando foi a última vez que você jejuou? Alguém já disse que a igreja brasileira é uma igreja de olhos enxutos. Nós não temos mais tempo de orar e derramar lágrimas perante o Senhor. E quando não procedemos assim, nos tornamos vulneráveis a toda a tentação, a tudo aquilo que venha de encontro à nossa vida. E encontra em nós fragilidade, e encontra em nós brechas. Jesus sabia que ia enfrentar o diabo, e por isso ele se preparou. Mas ele não era Deus, mas também era homem. E ele enfrentou o diabo não como Deus, mas como homem, mostrando que você e eu podemos ser vencedores pela oração e pela consagração e pela prática do jejum. Amém? Eu estou caminhando para o final, irmãos. Eu quero elencar aqui a terceira e última característica de uma igreja que quer
avançar, que quer crescer, que quer avançar, ela precisa entender que ela precisa deste elemento aqui. A palavra de Deus, a oração e deste ser sublime e maravilhoso que é Deus e que está com a igreja, que é o Espírito Santo. Em Atos 9:31, vou repetir a leitura feita. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Diga, no conforto do Espírito Santo. Mais forte, irmãos. No conforto do Espírito Santo, crescia em número. E esta verdade está explícita na igreja do primeiro século. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele havia dito aos seus discípulos, conforme Atos 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Era propósito de Jesus que a sua igreja alcançasse até a última fronteira, mas não a parte do Espírito Santo. Por isso lhes disse, conforme Atos 4 e 5, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E eles foram obedientes, e não se propuseram a realizar a obra que lhes havia determinado o Senhor, até que recebesse de forma plena o poder do Espírito Santo. Então a primeira lição que aprendemos aqui é que o Espírito Santo é que reveste a igreja de poder para a evangelização eficaz. É o Espírito Santo que reveste a igreja para que esta avance, realizando de forma eficiente a ordem recebida da parte do Senhor. Sem o poder do Espírito Santo, o crente é mais um na multidão. João disse que o mundo está posto do maligno. Então, para que a igreja seja bem sucedida em suas atividades evangelísticas e missionárias, se for necessário que esteja cheia do Espírito Santo. Paulo disse em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, contra Satanás e seus asséculas. E se não estivermos cheios do Espírito Santo, é provável que lutemos contra o inimigo errado. Eu escuto diariamente o queixume, o lamento de algumas pessoas: pastor, é uma luta tão grande em minha casa. E que luta é essa, minha irmã? É o meu marido, é a minha mulher, é meu filho. Ei, eu quero dizer a todos quantos estão aqui presentes, que o seu inimigo não é seu marido, o seu inimigo não é a sua esposa, sua inimiga, nem seus filhos, nem seu patrão, nem seu vizinho, nem seu professor, nem seu aluno. Ei, o seu e o nosso inimigo é o diabo. E se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, é bem provável que a gente esteja lutando contra o inimigo errado. O homem é ruim. E eu sou testemunha disso nos 39 anos que pastorei a mesma igreja. E a gente ora pela conversão daquele sujeito que desrespeitava a esposa, que era agressivo. Aí quando o camarada se converte chorando, oh, agora é a mulher que leva ele pela mão. Eu digo: ei, rapaz, não é assim não. Não é dessa maneira não. Eu agora só faço o que ela quer, ela é que me domina, pastor, até o meu dinheiro eu dou para ela. Ei, não é assim não, meu filho. De tão manso que o sujeito fica. Tire o diabo de um homem violento e ele virará um cordeiro com Cristo na sua vida e o Espírito dominando completamente o seu viver. Cuidado para não estar lutando contra o inimigo errado. Por isso que Deus nos deu a autoridade da palavra, da oração, do jejum, da consagração, para que nós possamos ter olhos profundamente penetrantes como o do Senhor Jesus, para vermos o mal que está por trás daquelas pessoas que nós descartamos e amaldiçoamos e diz assim: feliz, foi predestinado para o inferno. Nada disso. Quando o maligno sai daquela pessoa, ela se torna a pessoa mais mansa da terra,
A pessoa que passa a ter o coração quebrantado, contrito, servidor. É isso que eu tenho visto, igreja. Mas para isso é preciso estar cheio do Espírito, para não lutar contra o inimigo errado. Eu tenho que me demorar um pouco, só mais alguns minutos. Um dia me chamaram: pastor Nicásio, vá na casa do irmão fulano e Beltrano, casal já idoso, ela da Receita Federal, ele dentista, os filhos já tudo formados, todos os filhos formados, estão se separando. Eles não sabem que eu estou comunicando ao Senhor. Quando eu entro na casa, uma mala pronta, outra mochila, guarda-roupa aberto, a casa parecendo uma casa de lutador de espadas. E eu disse: o que é isso aqui? Não dá mais para conviver com esse homem, pastor. Verdade? Não dá mais de jeito nenhum. E ele, cabeça baixa, arrependido pelas besteiras que tinha feito, e ela determinada para ir embora. Eu disse: olha, vamos fazer uma coisa aqui. Ninguém vai sair desta casa. Ninguém vai deixar esta casa, a não ser uma pessoa: o diabo. Ele sai e vocês ficam. Levantamos um clamor dentro daquela casa, e eu disse, com a autoridade que o Senhor me deu: ponha todas as roupas no guarda-roupa, desfaça as malas, porque aquele que estava empurrando a senhora de casa para fora, ele foi quem saiu. Aleluia! E a família continuou, meus irmãos. Louvado seja Deus. Não lute contra o seu marido, não lute contra o seu filho, não lute contra a sua mulher, não lute contra o seu patrão, lute contra o inferno, e você tem autoridade para isso. Lute contra o diabo, mas seja uma pessoa da palavra, do jejum, da consagração, para ter esse discernimento e essa capacidade de poder lutar e vencer, para a honra e a glória de Cristo Jesus. Aleluia. A igreja não pode ter vida vitoriosa à parte do Espírito Santo, e ela não poderá ser bem sucedida na sua tarefa missionária sem o auxílio direto da terceira pessoa da Santíssima Trindade. A igreja de Jerusalém entendeu isso muito bem, que é o Espírito Santo quem conduz e sustenta a vida da igreja. É o Espírito Santo quem transmite poder à igreja. É o Espírito Santo quem consola a igreja. É o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que regenera o pecador. É o Espírito Santo que distribui os dons espirituais à igreja. Aleluia! É o Espírito Santo quem gera o fruto do Espírito na vida do crente. É o Espírito Santo quem separa os servos de Deus para a obra missionária. É o Espírito Santo quem constitui pastores sobre a igreja. É o Espírito Santo que capacita a igreja para entender a vontade de Deus. É o Espírito Santo quem nos assiste em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis diante do trono de Deus. Quantas vezes você e eu chegamos perante o Senhor para orarmos, mas as nossas palavras, elas estão retidas. E a única forma de expressarmos o que está dentro do nosso coração é através das nossas lágrimas. A gente se ajoelha e diz no pensamento, porque não tem palavras: Senhor, por onde começar, Senhor? Por onde começar, Senhor? Por onde começar esta oração? Só na mente, porque a boca está cerrada e as lágrimas estão ali o tempo todo a se derramar. E nesta hora, sabe o que acontece? O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Consolador que Jesus deixou com a igreja, aí ele entra em ação. Aleluia! E a Bíblia diz que ele chega diante do trono de Deus, interpretando tudo aquilo que está martirizando, asfixiando a nossa alma, tornando a nossa vida uma aflição.
E a Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, ele deixa toda essa carga emocional e tudo mais diante do trono de Deus, aleluia. E quando o diabo que olha para nós e nos vê prostrado e abatido, achando que nós estamos derrotados, o Espírito Santo traz notícias alvissareiras do trono de Deus, dizendo: você não é apenas uma pessoa que vence, você já é mais do que vencedor. E quando o inimigo pensa que nós perdemos, nós estamos de pé. Quando ele pensa que nós estamos derrotados, nós estamos preparando o culto e ações de graça. E você que está aqui nesta noite, saiba de uma coisa: se esta é a sua condição, se você está sem condições de orar, de ler a palavra de Deus, entre em consagração e não tenha, na verdade, a preocupação de se levantar dos seus joelhos se as palavras não fluírem. Deixe que o Espírito Santo tome o teu lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo a tudo penetra. Ele a tudo penetra, até as profundezas de Deus. Ele que sonda o teu coração, a tua mente. Ele entende tudo a teu respeito. Quando ninguém quer estar contigo, Ele está. Quando ninguém te compreende, Ele te compreende. Quando todos te molestam, Ele te abraça. Quando todos te atiram pedras, Ele te consola. O Espírito Santo precisa estar no seio da igreja. E a igreja não tendo apenas ciência de que Ele está, mas sentindo o seu poder, que nos leva a experiências arrebatadoras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus. É o Espírito Santo quem usa crentes em cânticos espirituais para bendizer ao Senhor. Quando Paulo diz em 5 de Efésios, versículo 19: falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e louvando a Deus e salmodiando ao Senhor no coração. Ele não está falando dos nossos hinários. Ele não está falando daqueles hinos que foram escritos por homens e mulheres de Deus, que nós cantamos tão gostosamente como nesta noite estivemos a exaltar ao Senhor com nossos salmos e hinos. Quando Paulo se refere a cânticos espirituais, irmãos, ele está se referindo a um cântico que não é gerado aqui, é gerado no céu, aleluia, e é transmitido ao crente quando esse está de joelhos, vivendo uma vida consagrada e dedicada a Deus. O canto espiritual não há quem possa interpretar. Um cântico espiritual não há quem saiba discernir. Somente aquele que está em conexão com o Pai, aleluia, é que pode entender aquele cântico. Deixa eu dizer uma coisa a você. Talvez você não tenha visto, talvez você não tenha ouvido, mas na década de 60, da década de 60, início da década de 70, 20 de fevereiro de 72, eu estava, na verdade, na igreja congregacional de Bahia, com 24 horas de nascido de novo. Ao meu lado estava meu pai na fé, o pastor Arnaldo Bernardino. E naquela ocasião, eu que estava vindo das testemunhas de Jeová, que não cria que o Espírito Santo fosse uma pessoa, mas cria que era a força ativa de Deus. E eu cheguei naquela reunião e fiquei espantado. Era uma segunda-feira e a casa do Senhor estava lotada. E por que estava lotada? Porque ainda havia um resquício de avivamento naquele tempo. E aí, meus irmãos, em determinado momento, eu não estava na nave do templo, eu estava num compartimento à parte, porque não tinha mais lugar para ninguém. Era um culto e oração, era uma vigília e não tinha lugar para ninguém. Veja como a ação do Espírito Santo é poderosa na vida de uma igreja que se entrega sem reservas a Ele. E lá estava eu, ali, espantado com aquele barulho que se estava ouvindo. Há quem diga assim, mas que um crente tradicional entrou num culto em que o Espírito Santo estava energizando a vida das pessoas que estavam ali, oxigenando a vida da igreja, né? E aí ele ficou assustado com o barulho. Quando o culto terminou, ele disse: pastor, para Deus ouvir oração, o crente tem que gritar? Ele disse: não, mas ele também não é nervoso. E aí eu estava ali no meu cantinho, assustado com tudo aquilo. Aí um cântico espiritual surgiu no meio da multidão. Meus amados irmãos, aquele cântico espiritual parecia que era um cântico em que toda a igreja estava cantando, porque aquele cântico encheu toda a casa. Aleluia.
Era uma coisa sublime. Quando a igreja começou a ouvir aquele cântico, ela começou a ficar embevecida. E tinha crente que não se aguentava e se jogava no chão. E ficava prostrado, sentindo-se inútil diante da grandeza, do poder, da majestade, da candura, da beleza, da glória, da Shekinah de Deus. E aí, meus irmãos, escutem uma coisa. Depois eu fiquei inteirado de que um cântico espiritual, no momento de oração, é o prenúncio de uma profecia. E foi, irmãos, prenúncio de uma profecia. E aí Deus levanta alguém e não fala para ninguém a não ser para mim. Me deu todos os detalhes. Enquanto a profecia se ouvia, Deus me fazia saber do que se tratava. Era um chamado que Deus estava dizendo: eu tenho para a sua vida. Eu quero que você comece por sua terra. Aí eu via Lucena, as ruas de areia, as casas cobertas de palha, inclusive a minha era assim, de taipas. Eu vi os coqueiros balançando na brisa que soprava do mar. Eu vi o mar. Eu tive uma visão extraordinária. E o Senhor dizia assim: eu é este lugar para onde você vai voltar e vai dizer àquele povo o que eu fiz por ti. Meus irmãos, era 20 de fevereiro de 72, 21 de fevereiro de 72, no dia 16 de setembro de 73, eu já era o presidente da juventude daquela congregação em Santa Rita. Essa mulher maravilhosa que está olhando para mim agora com admiração, era a minha vice. E eu disse ao pastor Arnaldo: está chegando a hora da profecia se cumprir. Fomos a Lucena, e lá, meus irmãos, realizamos o primeiro trabalho. 10 vidas se converteram. Entre elas estava o meu tio, que era vereador da cidade, Tito Lourenço, e estava ali a sua esposa Zefinha, a minha tia Rosalia e demais colegas de infância que estavam ali, se quebrantando, entregando a vida para o Senhor. E o reverendo Catão batizou aquelas pessoas. As 10 pessoas convertidas, nenhuma se afastou do Evangelho, todas foram batizadas. Meu tio se tornou diácono, tesoureiro daquela congregação. Uma cidade que não tinha nenhum crente, meus amados irmãos. Hoje, a referência maior que nós temos ali, na avenida principal de Lucena, é aquela igreja congregacional. E eu tive o privilégio não só de pregar na sua inauguração, mas também, meus irmãos, de pregar agora na celebração de 50 anos de existência daquela igreja. Aleluia! Meus irmãos, nós precisamos voltar a esse tempo. Precisamos ter saudades. Os mais antigos viveram isso. Essa casa muitas vezes foi cheia dessa presença maravilhosa. Aleluia! Nós temos relatos. O pastor da igreja daquela época, pastor Raul de Souza Costa, viveu esse tempo. E tantos outros que por aqui passaram. E às vezes quando eu falo dessas experiências, alguém diz: pastor, o que é que acontece? Que a gente não está vivendo mais esse tempo. Eu digo: prepare-se, porque o Deus que fez, Ele pode e vai fazer de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Se prepare, porque é tempo de crise, é tempo de avivamento. E nós estamos vivendo esse tempo de crise, mas a igreja está dizendo: vai haver um avivamento, está havendo um despertamento, glória a Deus. O Espírito Santo está se aproximando da igreja, as pessoas estão se convertendo, os crentes estão buscando mais a Deus, aleluia. Aqueles que são do Senhor haverão de se encher da sua glória, do seu Espírito Santo, para fazer a diferença na terra. É o Espírito Santo, meus irmãos, quem está preparando a noiva, a igreja, para apresentá-la ao noivo Jesus sem mácula e nem ruga. É o Espírito Santo junto com a igreja que lança o convite ao pecador para beber da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem.
E aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. A igreja primitiva entendeu que para crescer e avançar como igreja santa e vitoriosa, era preciso se manter cheia do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo em Efésios 5,18, ele diz que ser cheio do Espírito Santo não é opção, mas é mandamento. Enchei-vos do Espírito Santo. Concluindo, meus amados irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo tem uma profunda visão espiritual. Ela enxerga os de perto, mas também os de longe. Ela passa a ver o mundo com os olhos de Jesus. Jesus disse em João 4,35: vede os campos que estão brancos para a ceifa. Uma igreja cheia do Espírito Santo transforma dificuldades em oportunidades. Ela não põe obstáculos quando sabe que precisa avançar. Ela anda na frente do seu tempo. Finalizando, irmãos, preparem-se para crescer e avançar, como igreja alicerçada na palavra, fortalecida pelo poder da oração e cheia do Espírito Santo. A história não encerra aqui com 105 anos de existência. Agora é que a igreja precisa retomar. Chegou o momento em que a igreja precisa se erguer, se levantar. Os dias são maus, mas não estamos sozinhos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Espírito do Senhor está conosco. A igreja tem a palavra, a igreja tem a oração, a igreja tem a presença de Deus com ela. A igreja tem a promessa de que as portas do inferno não haverão de prevalecer contra ela. E não pense que as portas do inferno é invasora. Não são as portas do inferno que estão vindo de encontro à igreja, mas é a igreja que está indo de encontro às portas do inferno, amarrando o valente, saqueando os seus bens, aleluia, povoando os céus para a honra e a glória do Senhor Jesus, anunciando a palavra do Evangelho, na força e no poder do Espírito Santo. Eu quero ouvir outra vez de que um fogaréu se levantou nesta igreja, de que o poder do Espírito Santo esteve, na verdade, recrutando crentes que não davam mais glória a Deus, que não davam mais aleluia, que achavam que aquilo que aconteceu no passado ficou no passado. Ei, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O que Ele fez, Ele continua fazendo. Fique de pé nesta noite.